tarde a todos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização na sede do Tribunal, desta feita na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Mas o doutor Thompson não está aqui, né? Ainda que eventualmente não presente aqui, mas ontem tive o prazer de visitá-lo e agradecer pessoalmente. Agradeço a lianeza, a fidalguia e o respeito com que Sua Excelência, o senhor desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, presidente desta Corte, nos acolhe aqui na 4ª Região. Uma saudação também especial à Sua Excelência, o senhor desembargador federal Fernando Quadros da Silva, que é coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Senhores servidores deste Tribunal da 4ª Região, efetivos, terceirizados, estagiários, que nos apoiam neste momento, agradeço a todos pelo apoio. Minha saudação aos eminentes pares, membros deste colegiado, juízes federais, membros da TNU. Registro também a presença de Sua Excelência, o senhor Subprocurador-Geral da República, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, a pessoa de Vossa Excelência, saúde dos eminentes membros do Ministério Público Federal aqui da 4ª Região. Registro agradecimentos também na presença de Sua Excelência, doutor Fernando Zandoná, juiz auxiliar nosso na TNU, de Sua Excelência, o doutor juiz Marcos Maírton, que é juiz auxiliar de Sua Excelência, o ministro Raul Araújo Filho, que é conselheiro do Conselho da Justiça Federal, e, a partir de 21 de setembro, aqui estará na presidência da TNU. Passo a palavra à Sua Excelência, a senhora coordenadora, doutora Viviane, para a leitura da ata da sessão pretérita. Aos 22 dias do mês de junho de 2017, às 9 horas, na sede do Juizado Especial Federal, na cidade de São Paulo, realizou-se a 5ª sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques. Participaram da sessão o excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, e os senhores e senhoras juízes federais, Frederico Killer, Gerson Luiz Rocha, Maria Lúcia Gomes de Souza, Fernando Moreira Gonçalves, Ronaldo José da Silva, Carmen Elisângela Dias Moreira de Rezende, José Francisco Spizirri, Bianor Arruda Bezerra, Wilson Witzel e Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira. Alguma impugnação à ata? Não havendo, está aprovada a ata. Agora sim, eu quero, já iniciada a sessão, eu quero fazer um registro necessário, que hoje, como do conhecimento de todos, é a primeira sessão em que nós já vamos trabalhar com o sistema de informática do EPROC, que é o EPROC. É uma atitude que tomei, cujas razões estão todas lançadas em um provimento assinado por mim, como Corregedor-Geral da Justiça Federal e presidente da TNU, em que expus as razões pelas quais entendemos que o sistema PJE, hoje disponibilizado pelo CNJ para rodar e ser utilizado no âmbito da TNU, ele é insuficiente para as expectativas não nossas, da presidência, não de Suas Excelências, senhores membros da TNU, mas ele é insuficiente para os jurisdicionados destinatários do produto de jurisdição desta Corte, que é a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Foi efetivamente voltada, a atitude voltada para este fim, ou seja, um fim público, de probidade, e que isto foi que motivou este presidente a tomar a atitude que tomou, e me orgulho muito disso. A par disso, então, devo, por justiça, fazer registro aqui, em ata, dos agradecimentos dessa Turma Nacional às Suas Excelências, a senhora Juíza Federal Thaís Schilling Ferraz, diretora do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, juiz de Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, um conhecido de longa data e um dos precursores aqui do EPROC na 4ª Região, ao doutor Sérgio também a nossa eterna gratidão, que é gestor do EPROC na TNU por designação nossa. De Sua Excelência, o doutor Fernando Zandoná, juiz auxiliar da TNU e vice-diretor do Fórum
do foro, da seção judiciária aqui do Rio Grande do Sul, servidores da área de negócios desta Corte, Dr. Eduardo Júlio Eidelwein, acho que é isso, correto? Eduardo. Regaldo Amaral Milbrad, Suzy Pereira Justino Silveira, André Gomes da Silva Neto, servidores da Informática e Diretoria de Tecnologia da Informação, Clóvis Azevedo de Saldanha Souza, Christian Ramos Frange, Ivan Scarparo Forgerini, Jairo Cleomar Giroto, Juliana Bonato dos Santos, Liane Coeli, deve ser Tcheli, do Amaral, Luiz Fernando Saião Lobato Eli, Marlon Barbosa Silvestre, Randolfo Luiz de Souza, Suzana Maria Lopes Franco, Tauame Aguiar Patti, Theo Ferreira Franco e Vinícius Sefrim. Não por último, mas sempre presente a nos auxiliar aqui, um agradecimento especialíssimo e honrado e honroso à Sua Excelência, o Dr. Fabiano Tessorim, que é assessor da Corregedoria Geral e do meu gabinete no STJ. A Vossa Excelência, doutor Fabiano, a nossa eterna gratidão. Vamos, então, ao primeiro processo, em que haverá sustentação oral pela parte requerente. O 348, tema em julgamento rural, aposentadoria por idade, benefícios em espécie, direito previdenciário, requerente Luísa Miyaguchi Sasagawa e requerido INSS. Eu convido Sua Excelência, o doutor Geraldo Cassetari, a chegar à tribuna. Boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Doutor Geraldo, eu indago em nome do eminente relator, doutor Bianchi, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim, doutor. Tem a palavra Vossa Excelência pelo tempo regimental. Primeiro, a gente sempre espera 5 minutinhos, um pouquinho a mais para se concentrar, de repente já chamam a gente assim, você é meio pego de calças curtas, né? Então, eu cheguei, eu estava sentadinho, falei, não sou eu ainda, mas já sou. Já estou usando o meu tempo. É a celeridade processual da TNU. Sem perder a qualidade, é claro. Eu vi perfeitamente, doutor. Queria saudar todos de uma forma bem carinhosa e queria me apresentar. Eu sou nascido no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Tatuí, uma cidade pequena, mas fui criado em Sorocaba, que tem muita ligação com o Rio Grande do Sul. E isso, para mim, hoje é um motivo de muita alegria, até para poder conhecer a 4ª região e o 4º TRF, o TRF da 4ª região, porque a gente sempre ouve de lá, e o Brasil todo ouve, que todas as decisões corajosas, de vanguarda, vêm daqui. Então, é um motivo para mim de muita honra estar aqui, nesse momento, conhecendo o Rio Grande do Sul, embora seja assim um vapt-vupt, mas eu estou muito feliz de estar aqui na presença de Vossas Excelências todas, fazendo o meu trabalho. E eu não vou tomar muito tempo de Vossas Excelências, não, porque eu acho falar de um processo, das coisas que já estão dentro do processo, é perda de tempo para aquilo que vocês já sabem muito bem de tudo que está aí. Rememorar fatos, simplesmente, e documentos que aí estão, faz com que a gente não ganhe tempo e desanime toda a turma com relação a isso. Então, eu não vou meter efetivamente a provas e documentos e tudo mais. São argumentos outros que eu vou usar, porque eu não vim aqui de forma alguma para ensinar a quem quer que seja algo. Eu vim realmente para aprender.
A questão aqui desse processo, doutores, é a questão da interpretação da lei. Essa senhora trabalhou de 1950 até 1989, ou seja, 39 anos, na zona rural, trabalhando com ovos e economia familiar. E essa senhora já tinha o tempo, por ocasião da lei, pelo decreto de 1991. Eu vim aqui para tentar tocar vossas excelências em dois aspectos importantes. O primeiro é o seguinte: se o direito precisasse simplesmente de decisões técnicas, nós colocaríamos os dados processuais e teríamos um papelzinho com uma decisão, simplesmente. O nosso povo brasileiro, o povo que trabalha, ele está sofrendo muito, muito. O trabalhador está sendo explorado. Eu sempre digo que existe uma fonte inesgotável de exploração no país. Já teve pedras preciosas de Minas, o pau-brasil e tudo mais. Mas o trabalhador, essa é uma fonte inesgotável, ele está sempre sendo explorado. E não precisamos simplesmente de decisões técnicas, mas precisamos de decisões salomônicas, decisões com sabedoria, onde não seja uma máquina simplesmente que dê, mas que vê todo um contexto. E aqui, no caso, é a questão da interpretação da lei. Todos vós sabeis que Salomão pediu sabedoria para poder conduzir o seu povo. E é isso que nós pedimos aqui, sabedoria. Eu sei que não se pode fugir da lei, mas quando existe um confronto entre a lei e a justiça, a gente tem que ficar atrás da justiça. Não precisamos de computadores, nós precisamos saber aplicar bem a lei, e não vim aqui ensinar vossas excelências a isso. No caso em tela, ela já reunia o tempo de contribuição na ocasião, até 1989. Faltava ali a idade. Muito bem. Só que essa lei, as sentenças que foram dadas, os acordos que foram dados, às vezes eles vêm eivados de certos vícios, onde a pessoa que dá a sentença, o juiz, ele puxa da lei aquilo que lhe favorece para dar a sentença e ignora. Puxa uma outra perninha de um outro artigo de lei para favorecer a fundamentação. E essa fundamentação que eu venho tentar trazer aqui. Eu sei que muitas vezes o entendimento da turma já é fechado, mas a água mole em pedra dura e o caipira fica ali, vendo pingar a água até uma hora que alguma coisa aconteça. E nessa confiança que eu vim para cá. Eu gostaria de tomar o tempo de vossas excelências para simplesmente destacar um trecho que, quando eu li Oração aos Moços, de Rui Barbosa, me tocou profundamente. E ele falava o seguinte, nesse texto, que é verdade que a execução corrige ou atenua muitas vezes a legislação de má nota, mas no Brasil a lei se deslegitima, anula e torna inexistente, não só pela bastardia da origem, senão ainda pelos horrores da aplicação. É isso que a população está vendo, leis de má nota. E cabe ao juiz dar a essa lei a nota certa, a interpretação correta. E ele continua, citando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Tudo isso é de Rui Barbosa, em Oração aos Moços. Ele fala: boa é a lei quando executada com retidão. Isto é, boa será em havendo no executor a virtude que no legislador não havia. Porque se dignos são os juízes como parte suprema que constituem no executar das leis, em sendo justas, lhes manterão eles a sua justiça, e injustas, lhe poderão moderar, se não até no seu tanto, corrigir a injustiça. Então é um poder muito grande que é dado ao juiz. E daí ele fala o seguinte: os governos investem contra a justiça, provocam e desrespeitam a tribunais, mas por mais que lhes espumem contra as sentenças, quando justas, não terão por muito tempo a cabeça erguida em ameaça ou desobediência diante dos magistrados que os enfrentem com dignidade e firmeza. Os presidentes de certas repúblicas são às vezes mais intolerantes com os magistrados quando lhes resistem, como devem,
do que os antigos monarcas absolutos. Mas se os chefes das democracias de tal jaez se esquecem do seu lugar, até ao extremo de se haverem, quando lhes pica o orgulho, com os juízes vitalícios e inamovíveis de hoje, como se haveriam com os servidores e desembargadores del Rei Nosso Senhor, frágeis instrumentos nas mãos de déspotas coroados. Cumpre aos amesquinhados pela jactância dessa rebeldia ter em mente que, incluindo-os em guardas da Constituição contra os legisladores da lei contra os governos, esses pactos de liberdade não os revestiram de prerrogativas ultramajestáticas, senão para que a sua autoridade não se torça às exigências de nenhuma potestade humana. Doutores, eu estou chovendo no molhado. Vossas Excelências sabem muito bem a situação do nosso país. E não é uma aposentadoria por invalidez de uma senhora que hoje conta com quase 80 anos de idade, que trabalhou 39 na situação de sol, e pelos demais termos que estão no recurso, essa mulher não merece essa aposentadoria, porque efetivamente ela trabalhou. E foi carreado ao recurso, a inicial, documentos contemporâneos, muitos, que demonstram esse trabalho. Eu sei que aqui eu estou pedindo mais sabedoria e interpretação da lei efetivamente. Ver com acuidade aquela pessoa que está no final da vida e que precisa efetivamente desse benefício, não por esmola, mas por merecimento. Eu queria agradecer a atenção de vocês, trazer efetivamente o meu abraço de São Paulo e o nosso respeito pela decisão que Vossas Excelências vão tomar. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Geraldo. Doutor Bianchi, você tem a palavra. Pois bem, alô? Agora sim. Pois bem, a questão dos autos não é bem como se alega de valorar a prova produzida. Na realidade, o incidente foi dirigido a contradizer os argumentos da sentença, lá em primeiro grau, que considerou que o fato do marido da autora ter se aposentado na condição de comerciário desnaturaria a qualidade de segurado especial daquela. Porém, o acórdão da turma recursal de origem tem fundamento diverso, porque nega provimento ao recurso em razão da falta de prova nos 3 anos anteriores ao requerimento administrativo, o que comprovaria o abandono da atividade em período imediatamente anterior ao implemento das condições. E aí eu faço transcrever a fundamentação do acórdão, para demonstrar, e transcrevo também o incidente na íntegra, nesse voto. E peço permissão a todos para dispensar a leitura. Logo, em função dessa divergência, se atacar a sentença e não o acórdão, também não se comprova a alegada divergência do direito em tese, através dos supostos paradigmas. E, por isso, nesse sentido, também não há a similitude fática exigível. Mais ainda, saber se a prova documental produzida é apta para comprovar a existência rural, em regime de economia familiar, nos 3 anos anteriores ao implemento das condições, carência e idade, implica reanálise da matéria fática, e não apenas valoração, não tendo a turma nacional atribuição para tal. Por essas razões, todas elas, não conheço do incidente de uniformização nacional, é como voto. Eu indago dos eminentes pares se há alguma declaração de voto em contrário. Não havendo, eu proclamo, então, decisão unânime da turma, não se conheceu do incidente de uniformização nos termos do voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Geraldo. Obrigado, doutor. Eu peço permissão ao excelentíssimo ministro e aos demais colegas para me retirar, já que não voto mais também. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Doutor Ronaldo, Vossa Excelência é relator do item 046, aposentadoria especial, benefício em espécie, direito previdenciário, é o tema, em julgamento, requerente, o senhor Francisco das Chagas de Macedo, requerido o INSS.
Está por videoconferência presente nesta sentada Sua Excelência, a doutora Joslane Melo. Bom dia, boa tarde, doutora Joslane. Boa tarde, Excelentíssimo. Boa tarde. Doutora Joslane, em nome da turma, eu quero, além de saudar Vossa Excelência, declinar que Sua Excelência, o eminente relator, apresentou o voto com antecedência e está sendo acompanhado por todos os seus pares aqui na turma e, penso eu, acolhe a posição que Vossa Excelência defende nesses autos e determina, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos fatos novos e novo julgamento nos termos do voto que o relator irá disponibilizar. Diante desta conclusão, indago fazendo dispensa a sustentação oral, embora seja feito o registro em ata da presença de Vossa Excelência. Tá ok. Obrigada, ministro. Eu dispenso sim. Agradeço a atenção. Eu vou passar a palavra ao eminente relator, então, para que ele sucintamente profira seu voto e dispositivo, sobretudo. Tem a palavra Vossa Excelência, senhor Ronaldo. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Campo, digno presidente desta Turma Nacional de Uniformização, excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, subprocurador que oficia perante essa Turma Nacional, nobres pares, excelentíssimos senhores desembargadores que estão à tribuna e acompanham essa sessão, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores, muito boa tarde. Senhor presidente, aqui o caso, como Vossa Excelência havia antecipado para a nobre advogada, é um caso de um fato novo que foi comunicado através de petição pela advogada. Esse processo já estava pautado numa sessão pretérita e eu retirei de pauta em função do fato novo e me convenci realmente que havia uma situação de injustiça, porque o PPP que embasava o processo, no qual constava a informação de que o EPI era eficaz para eliminar a nocividade da atividade, nesse PPP foi constatada uma fraude, que inclusive ensejou que o juízo de origem de uma determinada região provocasse o Ministério Público para tomar providências. Então, diante desses fatos, da gravidade dos fatos e dos documentos, que, na verdade, não eram documentos, mas sim cópias de sentença já de processos idênticos de outras pessoas, eu entendi que era o caso de anular o julgamento da turma e determinar o retorno dos autos para que apreciasse à luz desses fatos. Então, é nesse sentido que eu estou propondo o meu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não havendo, então, proclama a decisão unânime, determinando os autos, anulando a decisão na origem, determinando para lá o retorno dos autos, a fim que aprecie o fato novo e novo julgamento seja proferido. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Joslane. Obrigada. Doutora Luísa. Vossa Excelência é relatora do item 221, auxílio de natalidade, sistema remuneratório e benefício, servidor público civil, direito administrativo e outras matérias de direito público. É requerente à União Federal e requerido Michele Maia de Oliveira Vasconcelos. Eu convido Sua Excelência, o doutor Cristiano Munhoz Turman, pela Procuradoria-Geral da União, a tomar a tribuna. Boa tarde, doutor Cristiano. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Tem a palavra Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e cumprimentar o ministro Mauro Campbell, a doutora Luísa Gamba, a doutora Gisele Sampaio, o doutor Ronaldo José da Silva, que são os relatores dos 3 processos da União aqui em pauta. Na origem, é uma demanda de quase nenhuma complexidade hoje em dia, que é a questão do auxílio creche, o auxílio pré-escolar, né, que a União foi condenada a devolver o valor e parar de fazer os descontos. Só que essa condenação se deu em grau recursal, e a turma de origem, ela condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios. E é em razão dessa decisão, dessa condenação ao pagamento de honorários, que a União se insurge através do presente pedido. Não se trata de uma questão processual e não se trata de uma questão que incida na súmula 7 dessa TNU. E para embasar essa posição, eu trago à colação um RESP representativo de controvérsia, tema 175 do STJ, que é o mesmo usado no mérito, que é o mesmo que está no pedido da União.
é o recurso especial 111.3175, relatoria do ministro Castro Meira. No processual civil, recurso especial representativo da controvérsia. Item 3 da ementa. Ademais, o arbitramento dos honorários não é questão meramente processual, porque tem reflexos imediatos no direito substantivo da parte e seu advogado. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado. Com isso, o que a gente quer dizer? O que ocorreu na origem foi a condenação da União ao pagamento de honorários num processo em que a parte, não atuando em causa própria, ou seja, não sendo advogado, evidentemente não representada por advogado, a União foi condenada a pagar os honorários pela turma recursal. Ora, não existe, nesse caso, o requisito da concessão de honorários, não existe o requisito da incidência da norma que dá direito aos honorários. Não existe, no caso, o patrocínio da demanda por um advogado. E isso é expresso no artigo 22 da Lei 8906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia. Peço vênia para ler o artigo. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. No caso dos autos, não estando a parte representada por advogado, não cabe de maneira alguma a condenação em honorários. Como visto, é o direito material que é regulado pelo Estatuto da Ordem, a concessão de honorários a quem é advogado. O mesmo recurso especial antes citado, ele também é claro nesse aspecto. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive sucumbenciais, pertencem ao advogado. O contrato, a decisão e a sentença que os estabelece são títulos executivos. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fez editar a súmula 306 com o seguinte enunciado: os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Portanto, honorários constituem direito autônomo do causídico. Essa é a posição do STJ em recurso representativo de controvérsia. Então, a decisão da turma de origem, ela frontalmente diverge desse recurso, que hoje é vinculante, digamos assim, na jurisdição ordinária. E é nesses termos que requer a União o provimento do seu pedido. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Luísa, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu parabenizo o procurador pela combatividade na apresentação da sustentação oral. Também fez por meio de memoriais, que eu levei à consideração ainda na data de ontem, mas, efetivamente, o meu voto está sendo encaminhado no sentido de não conhecer do incidente por 3 razões. A primeira delas, por ser já histórico o posicionamento dessa turma, inclusive compondo o enunciado da súmula 7, o descabimento de incidente de uniformização para debate de honorários advocatícios, que aqui é considerado sempre como matéria processual. Segundo, porque não vi similitude fática jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma, já que o acórdão recorrido aplica a condenação em honorários com base na lei dos juizados e o paradigma aplica com base na lei da jurisdição, aplicável na jurisdição comum, né? E, por terceiro, porque, efetivamente, esse artigo mencionado da tribuna, que consta do Estatuto da OAB, ele não está nos fundamentos do voto do acórdão recorrido. Então, por essas 3 razões, o meu voto é encaminhado no sentido de não conhecer do incidente. Alguma divergência? Não havendo, proclamo decisão unânime, então, pelo não conhecimento do incidente e uniformização nos termos do voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência permanece na tribuna para os próximos. Bem-vindo todos à civilização. Nós vamos ao EPROC agora. Porque nós estávamos no Virtus, para que estão assistindo ainda, que era o remanescente do Virtus. Então, todos bem-vindos à civilização. Uma pequena inversão na pauta agora. Vamos ao item 360. Doutor Ronaldo, Vossa Excelência é relator. Sim, senhor presidente. Reembolso, auxílio creche, direito previdenciário, servidor público, auxílio pré-escolar, equiparação de valores percebidos dos servidores de tribunais superiores, impossibilidade. Bem,
Eu peço, é um pedido de uniformização, então, eu indago, está presente na tribuna já pela União Federal, o doutor Cristiano Munhoz Torman, melhor dizendo, perdão, doutor Cristiano. Vossa Excelência novamente dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Tem a palavra, Vossa Excelência. Esse é um caso que já é conhecido por outra parcela da mesma natureza. É uma ação de servidor do Judiciário Federal que pleiteou a condenação da União nas diferenças dos valores de auxílio creche ou auxílio pré-escolar, como queiram, nos mesmos parâmetros pagos aos servidores do Judiciário em exercício, digamos, no Supremo Tribunal Federal, no período de 2008 a 2011. O pedido foi procedente na turma recursal por entender que houve a violação do princípio da isonomia. É um caso muito similar ao que já foi uniformizado, e hoje é pacífico, aqui nesta turma nacional, com a questão da diferença do valor pago como auxílio à alimentação aos servidores da Justiça. Oi. Posso interrompê-lo? Sim, senhor. É em bona parte, garanto, a Vossa Excelência. Eu vou passar a palavra ao eminente relator para que Sua Excelência faça um resumo do voto, que me parece que é favorável à postulação da União Federal neste caso. Sim, senhor presidente. Também eu agradeço o nobre advogado e parabenizo também pela advogado da União, que apresentou um memorial bem substancioso sobre a matéria, inclusive mencionando o presidente dessa TNU. E eu encaminho o voto, como já deliberamos em reunião prévia, encaminho o voto no sentido de conhecer do incidente de uniformização, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade. E, no mérito, a situação é muito similar, como destacado da tribuna, muito similar ao caso do auxílio à alimentação, do qual nós já temos um precedente que consiste no PEDLEF de relatoria do eminente juiz federal, Daniel Machado da Roça, juiz aqui da 4ª Região, quando esteve na nossa TNU, um PEDLEF que cito no meu voto e peço licença aos pares para deixar de lê-lo, uma vez que já é conhecido. Faço uma pequena ressalva de entendimento em relação à aplicação da súmula 339 no caso, mas que não interfere no resultado do julgamento, e reafirmo e fixo a tese para o auxílio creche, que é praticamente idêntica à do auxílio alimentação, no sentido de que não é dado ao Poder Judiciário equiparar ou majorar valores decorrentes de auxílio creche que compõem o quadro remuneratório dos servidores públicos integrantes dos diferentes tribunais pátrios. Então, eu conheço e provejo o presente incidente, é o meu voto, senhor presidente. Doutor Cristiano, eu posso dar seguimento, então? Sim, senhor. Alguma divergência? Só, presidente, a ressalva quanto à súmula 3. Doutor Frederico Keller, a ressalva... Eu não faria ressalva quanto à súmula. Eu acompanho integralmente, mas sem aplicando ressalva, a súmula. Sem ressalva. Essa posição é de todos os membros da turma, de não fazer a ressalva para efeito de proclamação? Todos fazem a ressalva nos termos do voto do relator também, em relação à súmula. Senhor presidente, Por isso porque daí, se todos não fizerem ressalva, a exceção do eminente relator, eu vou proclamar que a ressalva é somente do eminente relator. É porque a súmula, senhor presidente, ela diz que não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, levar vencimentos dos servidores públicos. E aqui nós estamos tratando de uma verba indenizatória, de caráter indenizatório, por isso que eu entendo que ela deve ter aplicação restrita aos vencimentos. Perfeito, eu bem entendi, apenas para efeito de proclamação eu preciso colher os votos em relação à ressalva. O doutor Frederico Keller e os demais todos não têm a ressalva em relação à súmula, é isso? Não fazem a ressalva, não é isso? Então eu proclamo, então, conhecido e provido nos termos do voto do relator, que ressalva o ponto de vista. Nesse particular, não foi acompanhado pela maioria, pela unanimidade dos presentes da sessão. Vamos para cá. Doutor Cristiano, permaneça na tribuna, por gentileza. Pela União Federal. Doutor Maurício Rosado Xavier.
Doutor Rafael, primeiro agora, doutor Rafael, então. Doutor Rafael Maffini, da Casa Martini. Vossa Excelência fala primeiro, doutor Cristiano, que é recorrente, por gentileza. Eu vou apregoar, então, em julgamento o item 222, é um pedido de uniformização de interpretação de lei. Relatora, Sua Excelência, a senhora doutora juíza federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara. E eu indago de Suas Excelências, os doutores Cristiano Munhoz e Maurício e Rafael Maffini, se ambos dispensam a leitura do relatório. Tem a palavra Vossa Excelência, doutor Cristiano. Bom, esse caso é uma questão da ajuda de custo em remoção a pedido. No caso dos autos, Defensor Público Federal. Está pacífico nos autos, sem controvérsia, ajuda de custo de uma remoção a pedido, que foi feita, a condenação da União se embasou em razão da garantia da inamovibilidade do membro da Defensoria. Essa garantia lhe daria, por ocasião da remoção, o direito a perceber a ajuda de custo, mesmo quando ela tenha sido pedido, tenha ocorrido a pedido do defensor. A União não desconhece já a precedente dessa turma, contudo, entende a União que cabe nos autos a aplicação do precedente da petição 8345 do STJ, bem como recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, que, para a carreira de Procurador da República, passou a entender que não cabe a ajuda de custo, mesmo em remoções de ofício, mesmo com a garantia da inamovibilidade. A questão que parece que se coloca aqui, ela se divide na existência de uma previsão legal para o pagamento da ajuda de custo, na vedação desse pagamento também por previsão legal e na questão da inamovibilidade. No caso da Defensoria, a Lei Complementar 80 de 94, ela prevê expressamente que os direitos assegurados são aqueles da Lei 812. E a Lei Complementar 98 revogou a previsão de pagamento de ajuda de custo. Disso, a gente tem que a ajuda de custo hoje da Defensoria Pública da União é regulada pela Lei 812, que é o Estatuto de Conhecimento Geral, inclusive na parte que diz que a remoção a pedido não dá ensejo ao pagamento de ajuda de custo. O artigo 53, inclusive, veda expressamente esse pagamento para remoção a pedido, dizendo que ele cabe na remoção de ofício do membro por interesse da administração. A inamovibilidade, seja ela constitucional ou legal, é a que parece ser uma das pedras de toque dessa questão. Só que a inamovibilidade é exatamente a garantia que um membro de determinada carreira tem, que ele não vai ser trocado de lotação sem que ele consinta com isso. Ele não vai ser arbitrariamente lotado em outra subseção, no caso da Justiça Federal, digamos, da jurisdição federal. Ou seja, se ele tem a garantia de não sair, se ele não concordar, é porque a sua remoção, quando é a pedido, se dá exclusivamente no seu interesse. De outro modo, ele oporia a garantia da inamovibilidade e não trocaria de lotação. É verdade que existem casos de remoção por punição ou por alguma medida disciplinar, que também essa não pode se dizer que não ocorra no interesse da instituição, por aplicação de alguma medida disciplinar. Recentes precedentes do STJ reconhecem exatamente, para o caso de procuradores da República, que tem a mesma garantia constitucional e legal de inamovibilidade, que nos casos de remoção a pedido não se deve pagar ajuda de custo. Vou citar aqui um recurso especial 14.18.032, de 2016. Da leitura dos referidos dispositivos legais, 3 espécies de remoção se afiguram: a remoção de ofício, a remoção a pedido singular e a remoção por permuta, no caso dos procuradores da República. A ajuda de custo, por sua vez, será devida ao membro do Ministério Público que for compelido a mudar de domicílio em virtude de remoção de ofício,
Verifica-se dessa forma que a ajuda de custo não se estende a todas as espécies de remoção, mas apenas a primeira delas, a remoção de ofício. Assim, conclui-se que o recorrido não faz jus à ajuda de custo prevista no artigo 227 da Lei Complementar 73. É um precedente de 2016. Trago outro precedente em recurso especial de fevereiro de 2017, da lavra do ministro Og Fernandes, recurso especial 16.24.090 do Amazonas. Citando o ministro, a União sustenta que, tendo a remoção sido feita a pedido de caráter permanente, o membro não faria jus ao percebimento da ajuda de custo. Com efeito, os agentes do Ministério Público Federal, por se submeterem ao regime constitucional, têm como garantia, dentre outras, a inamovibilidade. Vejam bem que é a mesma situação da Defensoria, conforme os precedentes aqui da turma, garantia constitucional de inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente por voto de 2/3 de seus membros. Essa remoção no interesse da administração. Em assim sendo, promove-se o concurso de remoção para possibilitar a manifestação dos interessados, de molde a preservar a inamovibilidade. Ou seja, ele, o membro da carreira, tem que optar por participar do concurso de remoção, justamente para não ferir a inamovibilidade. Ele manifesta o seu interesse, e é o seu interesse particular de se remover, de mudar de subseção. Segue o ministro. É de se observar que a decisão recorrida não guarda harmonia com o entendimento desta Corte, a qual entende que é incabível o pagamento de ajuda de custo a membros do Ministério Público da União quando se trate de remoção a pedido, conforme dispõe o artigo 227 da Lei Complementar. Porque na Lei Complementar existe a previsão da remoção de ofício com pagamento e veda na remoção de ofício, a pedido. Ao final, o dispositivo do acordo é interessante. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, incisos 13 e 5, do CPC de 2015, e o artigo 255, parágrafo 4º, 1 e 3 do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso nos termos da fundamentação, a fim de afastar o pagamento de ajuda de custo na hipótese em comento. O importante deste dispositivo do acordo, com fulcro no 932, 13 e 5, e artigo 255, parágrafo 4º, 1 e 3 do Regimento Interno do STJ, é que são os dispositivos que permitem que o ministro dê provimento a recurso especial que ataque decisão que está em contrariedade com a jurisprudência dominante do Tribunal Superior. São decisões monocráticas, porque o próprio STJ tem entendido que a situação desse pagamento de ajuda de custo em remoção a pedido viola a sua jurisprudência que tem sido construída e que hoje está dominante. Do caso contrário, não se poderia falar de provimento de plano e monocrático de recurso especial. Então, o que se tem dessas decisões e dessa situação é que a inamovibilidade não é um requisito suficiente por si só a garantir o pagamento da ajuda de custo, porque existe a previsão, no caso do defensor da 812, que é por remissão, somente para o pagamento em uma remoção de ofício, porque essa sim pode ser considerada no interesse da administração. Então, uma remoção que ocorre a pedido não está a atender o interesse da administração, mas, em especial, o interesse do membro que pretende se remover de seção ou de subseção. E é nesses termos que a União pede o provimento do seu pedido. Doutor Rafael. Doutor Rafael, Vossa Excelência está pela parte recorrida, não é isso? Está na ADEF, que é interessada, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Perfeito. Um minuto, por gentileza. Doutora Gisele, penso que o voto de Vossa Excelência vai ao encontro da pretensão de Vossa Excelência. A menos que Vossa Excelência faça questão de fazer sustentação oral de minha parte, senhor ministro. Se Vossa Excelência, doutor Rafael, autorizar, o que a relatora está expondo é que a posição de Sua Excelência, já externada em voto e disponibilizada para os pares, me parece que seria do agrado da tese que você defende. De forma que eu vou passar a palavra à relatora, em havendo necessidade de alguma complementação, eu devolveria a Vossa Excelência e restabelecer o tempo de sustentação oral. Agradeço. De Vossa Excelência. Senhor ministro, agradeço. Doutora Gisele, tem a palavra Vossa Excelência como relatora. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, doutor Cristiano. Boa tarde, doutor Rafael. Em nome de quem saúdo a todos os presentes. Senhor ministro, como bem ressaltou o doutor Cristiano em sua sustentação oral, a tese trazida a lume neste processo, ela não é inédita no âmbito deste colegiado
e, salvo melhor juízo, no momento em que trazida pela primeira vez a este colegiado, foi objeto, inclusive, de sustentação oral pela Advocacia da União. Refiro-me ao PEDLEF dos 2012, 5151-016-684, dígito 2, da relatoria do juiz federal Gerson Luiz Rocha, que foi deliberado na sessão de julgamento de 16 de junho de 2016. Naquela ocasião, esta turma nacional seguiu trilhando uma linha distintiva calcada e que já foi endossada na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, quando estabelece que o direito ou não à ajuda de custo em razão de remoção, entre aspas, a pedido, demandaria a aferição da observância de se, naquela carreira pleiteante, se haveria a garantia ou não da inamovibilidade. Eu refiro-me à ação originária 1656 do Distrito Federal, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, e naquela ocasião, a segunda turma do excelso pretório endossou em seus fundamentos um entendimento sufragado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2 pedidos de providência instaurados, respectivamente, por magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho da 16ª e 18ª regiões. Na ocasião, se entendeu que não há remoção do magistrado que não seja no interesse da administração e, portanto, a manifestação de interesse em ser removido tem por finalidade traduzir manifestação do magistrado no sentido de que ele está abdicando da sua garantia da inamovibilidade. Em outro trecho, traz-se o seguinte entendimento: o preenchimento de cargo vago de magistrado sempre se faz no interesse do serviço público, já que é inerente à administração da justiça o preenchimento de seus cargos. Concluo que, ainda que a remoção possa atender também ao interesse do requerente, o interesse primordial na remoção é o atendimento ao serviço público de administração da justiça, porquanto esse interesse é do próprio Estado em prestar jurisdição. Penso que o mesmo raciocínio se aplica, mutatis mutandis, ao membro da Defensoria Pública da União, dado que a esta carreira foi assegurada a garantia da inamovibilidade por força do artigo 134, parágrafo 1º da Constituição Federal, ratificado e dado densidade através do artigo 34 da Lei Complementar 80 de 94. Ora, tendo a carreira, portanto, a garantia da inamovibilidade, ainda que a remoção possa atender também ao interesse pessoal dos seus membros, o interesse primordial, na linha da intelecção desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, é o atendimento ao interesse da administração, neste caso, materializado no serviço público de orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, sendo, portanto, a Defensoria Pública um instrumento delineado no artigo 134 da Constituição, para assegurar a implementação da garantia constitucional prevista no artigo 74 do artigo 5º da Constituição. Destaco que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no recurso especial 1.424.704 de Pernambuco, da relatoria do ministro Herman Benjamin, endossou esta mesma tese quando trouxe o entendimento de que o STJ pacificou o entendimento de que é devida a ajuda de custo para os magistrados que são removidos a pedido. Os membros da Defensoria Pública Federal também fazem jus ao recebimento da ajuda de custo em casos de remoção, pois somente podem obter o deslocamento se for a pedido, por promoção ou em decorrência de plena disciplinar, haja vista possuírem a garantia constitucional da inamovibilidade. Doutor Cristiano, eu tomei o cuidado de analisar todos os precedentes que Vossa Excelência trouxe
em seus memoriais e que me entregou na segunda-feira. O que eu pude colher daqueles precedentes, em primeiro lugar, é que todos tratam de julgados monocráticos, alguns deles proferidos antes do julgamento a que me referia, referente ao defensor público. Além disso, todos eles tratam de ajuda de custo, como Vossa Excelência bem destacou, membros do Ministério Público Federal. Matéria esta que já foi apreciada por esta turma nacional em sede de representativo de controvérsia, tema 129, julgado em 12 de maio de 2016, da relatoria do juiz federal Wilson Witzel, valendo ressaltar, por derradeiro, que o precedente que Vossa Excelência traz para ilustrar a sua tese, aquele de relatoria do nosso eminente presidente, ministro Mauro Campbell, em verdade, transitou em julgado com o dispositivo de uma homologação do pedido de desistência. No que eu alcanço a conclusão de que, ao menos nesse momento, não há de se falar na superveniência de uma jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que justificasse, neste momento, um overruling por parte deste colegiado. Assim, eu penso que, diante da aplicação do raciocínio ora desenvolvido e na linha da jurisprudência trazida por este colegiado, teria-se claramente um distinguish a justificar a não aplicação, neste caso, do entendimento sufragado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito das petições, atualmente denominada PUIL, 8345 de Santa Catarina e 9867 de Pernambuco, já que ambos versaram sobre casos de servidores de componentes de carreiras que não gozam da garantia da inamovibilidade. Por fim, em arremate ao argumento que foi trazido pelo doutor Cristiano no que tange a exclusão da previsão da inamovibilidade no artigo 84 da Lei Complementar 80, eu peço venha para reproduzir um argumento trazido por Dr. Gerson no PEDLEF, por mim mencionado no início do voto, que foi acolhido por este colegiado e que traz a seguinte linha de intelecção. O fato de o artigo 84 da Lei 8094 ter sido alterado pela Lei Complementar 98/99, remetendo à normatização de diversas vantagens, dentre as quais a ajuda de custo, para o regime da Lei 8.112, em nada altera o entendimento ora delineado. Isto porque a linha de entendimento ora trilhada se funda em garantia constitucional que, por óbvio, não pode ser interpretada a partir da lei, pois isto significaria a evidente inversão da ordem jurídica, com vilipêndio ao princípio da supremacia da Constituição. Por todas essas razões, eu peço vênia ao doutor Cristiano em suas bem lançadas considerações e trago, senhor ministro, voto no sentido da negativa de provimento ao recurso interposto pela União. É como voto. Doutor Rafael, Vossa Excelência. Não, obrigado, ministro. Nada mais a acrescentar. Agradeço a Vossa Excelência, então. Eu proclamo, então, a turma, a unanimidade de votos, negou o provimento ao pedido de uniformização da União Federal, nos termos do voto da eminente relatora. Doutor Gerson Rocha, Vossa Excelência é relator do item 156. O tema aqui em julgamento é aposentadoria por idade rural. Haverá sustentação oral? Por parte de Sua Excelência, o doutor Ari Lúcio Fontes, da cidade de Maringá, que representa neste ato a recorrente, o recorrente senhor Tomás Milanês Garcia. Boa tarde, doutor Ari.
Boa tarde, senhor presidente. Vídeo e áudio muito bom. Agradeço a Vossa Excelência e indago de Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. Agradeço a Vossa Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Pois não, Excelência. Excelentíssimo desembargador Mário Campbell, ilustre e digno presidente dessa sessão de julgamento, em nome do qual eu cumprimento os demais pares que compõem esse quórum de julgamento. O caso aqui é o seguinte: foi negado a aposentadoria do trabalhador rural no regime de economia familiar porque ele está recebendo uma pensão em decorrência da morte de seu filho, falecido há tempos atrás em um acidente trágico. Então, a percepção dessa pensão, pouco acima de um salário mínimo, foi o empecilho para que se lhe concedesse a aposentadoria rural, por se entender que houve o recebimento dessa pensão, a descaracterização do regime de economia familiar. Vamos lembrar que a pensão, embora recebida pelo varão, senhor Tomás, mas ela é uma pensão que deve ser desdobrada entre marido e mulher. Então, dividindo o valor da pensão pouco acima do salário mínimo, conforme asseverou o acórdão da turma recursal, divide-se para o casal, dá pouco mais de meio salário mínimo para cada um. Esta é a razão. Quanto à prova do trabalho efetivo, da desenvoltura do trabalho em característica de regime de economia familiar, não há nenhuma controvérsia. A sentença que foi confirmada pelo acórdão já declarou que realmente a prova foi cabal no sentido de demonstrar que havia o trabalho rurícola nas condições de regime de economia familiar. E o empecilho é exatamente o recebimento da pensão. E aí citou a Lei 8.212, dizendo que há o impedimento quando há uma pensão superior a um salário mínimo. Porém, os julgamentos do STJ, bem posterior à mudança da lei que veio trazer esse dispositivo, é no sentido de que a pensão não gera empecilho para recebimento do benefício de aposentadoria do trabalhador rural. Eu citei lá nas razões do pedido de uniformização um acórdão do ministro hoje Fernandes, que diz claramente o seguinte: por serem benefícios com distintos fundamentos legais, não há óbice acumulação de aposentadoria rural com pensão estatutária. Veja bem, excelências, pensão até estatutária, que presumivelmente é muito superior a salário mínimo. E, no entanto, isso não é empecilho. Prossegue o insigne ministro. Somente se descaracteriza o regime de economia familiar caso a renda derivada de outra atividade supere ou dispense a obtida no labor rural. Excelência, está bem claro aqui, esse acordo é no agravo, no RESP 1.1347.289 São Paulo, ministro hoje Fernandes, segunda turma, julgado em 24/4/2014. Muito posterior à lei que foi base para se negar porque se recebe pouco acima do salário mínimo.
Então não há justiça, não é justo que um trabalhador rural, que toda a sua existência trabalhou na sua pequena propriedade, junto com a sua esposa, angariando o sustento dali, e que por infelicidade do destino perdeu um filho jovem e venha dele receber uma pensão um pouco acima do salário mínimo, que é dividido entre marido e mulher, embora venha só em nome do varão, vem agora perder a sua aposentadoria por causa desse benefício de prestação continuada da pensão. É injusto e não está de acordo com os julgamentos do STJ. Por isso, aplicando o precedente do STJ, eu peço às vossas excelências que dê provimento à indignação e conceda esse benefício ao ora postulante. Muito obrigado. Agradeço, doutor. O eminente doutor Gerson Rocha tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente cumprimento a Vossa Excelência, sou de quem cumprimento todos os demais presentes, cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação, combativo, e em relação à questão posta nos autos, efetivamente, a turma recursal na origem negou o pedido do autor de concessão de aposentadoria por idade rural e o fez fundada numa disposição do artigo 11, parágrafo 9º, inciso 1º da Lei 8.213 de 91, que diz o seguinte, artigo 11, parágrafo 9º, inciso 1º, que não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, inciso 1º, benefício de pensão por morte, cujo valor não supere o do menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Avaliando a prova dos autos à luz deste dispositivo legal e verificando a turma na origem que esta pensão por morte superava o menor benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social, a contrário senso, entendeu que o autor da demanda não detinha a condição de segurado especial e, portanto, não faria jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, em razão desse impedimento à luz desta norma legal. A parte requerente, no incidente, aponta 3 paradigmas do Superior Tribunal de Justiça para justificar a divergência. Ocorre que, verificando os casos que deram origem a esses paradigmas, eles estão entendendo que não há, na verdade, similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o que decidiu a turma na origem. Por que razão? Os 2 primeiros paradigmas apontados referem-se à possibilidade de cumulação de aposentadoria com pensão por morte em face do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 16/73. Esses casos diziam respeito, inclusive, a benefícios anteriores da própria Constituição Federal. Então, não houve aqui, nesse caso, a decisão à luz desta norma que serviu de fundamento para que a turma recursal decidisse a questão. No mesmo sentido, o terceiro acórdão, e esse foi referido pelo ilustre advogado da tribuna, tratou de questão inteiramente diversa, tratou de questão de acumulação de aposentadoria rural com pensão estatutária, ou seja, à luz de normas que regem a relação dos servidores públicos, e não do regime próprio, do regime previdenciário geral. Então, aqui também não houve, nesse terceiro acordo do STJ, o enfrentamento da questão posta nesses autos, que é efetivamente a interpretação que deveria se uniformizar em torno do artigo 11, parágrafo 9, inciso 1º da Lei 813 de 91. Então, ante a ausência de um paradigma válido, não vejo demonstrada a divergência que pudesse suscitar a manifestação dessa turma na uniformização do tema, porque nós necessitamos aqui, obrigatoriamente, de ter um paradigma que tenha decidido, à luz das mesmas disposições legais, o tema objeto de uniformização. Então, com essas razões, senhor presidente, eu, embora sensibilizado com a situação posta da tribuna, não vejo, dentro da competência restrita desta turma de uniformização, como conhecer do incidente em razão
dessa ausência de um paradigma válido para que possamos uniformizar este tema. Então, voto pelo não conhecimento. Eu indago se há divergências. Não havendo, então, decisão unânime da turma, não foi conhecido o incidente nos termos do voto do eminente relator. Agradeço, doutora Iria, Vossa Excelência. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Doutora Carmen Rezende, Vossa Excelência, relatora dos itens 462 e 464. Me parece que é o mesmo tema, não é isso? Sim, são idênticos. Eu convido a sustentar oralmente Suas Excelências, os eminentes doutores Guilherme Noleto Negri Santos, representa neste ato Maria das Graças Nascimento e só tem sustentação por parte de Vossa Excelência. Nos dois casos, é isso, doutor Guilherme? Isso, Excelência. Doutor Guilherme, eu vou passar a palavra, convênio de Vossa Excelência, é claro, à eminente relatora, porque Sua Excelência disponibilizou o voto com antecedência e me parece que satisfaria os interesses da parte que Vossa Excelência representa. Eu encaminho a palavra à eminente relatora. Doutora Carmen, tem a palavra Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de questão já conhecida aqui na TNU. Então, é questão bastante singela. Eu não estou conhecendo dos incidentes da União, na qual a mesma sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito em processos nos quais servidores médicos pedem a diferença de anuênios. O entendimento desta TNU é de que a prescrição é apenas das parcelas, prescrição quinquenal. Eu, adotando o mesmo entendimento anterior desta casa, estou não conhecendo dos incidentes pela questão de ordem número 13. Esses são os meus votos. Há alguma divergência? Não. Doutor Guilherme, posso proclamar? Estou satisfeito, pode. A decisão, então, é unânime para ambos os casos. A minha proclamação não se conheceu de ambos os incidentes a unanimidade de votos nos termos da QO número 13, nos termos do voto da eminente relatora, portanto. Obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Vem cá. Chama o Fernando para cá. Trazer, ele passou para você? Vamos, senhoras e senhores membros da turma, vamos então ao item 26, em que é relator Sua Excelência, o eminente doutor Frederico Keller, em que chegamos a uma votação, chegamos a um empate na votação, que após o voto do eminente relator, conhecendo e dando provimento, sendo acompanhado pelos juízes federais Gisele Sampaio, Fernando Gonçalves, Luísa Gamba e Carmen Ângela, houve o voto divergente de Sua Excelência Dr. Gerson Rocha, negando provimento aos incidentes, no que foi acompanhado pelos também eminentes juízes Maria Lúcia Gomes de Souza, Fábio César Oliveira, Ronaldo José da Silva e Wilson Witzel. Eu, neste caso presente, até porque tenho manifestações semelhantes já no Superior Tribunal de Justiça, que se coadunam com a posição do eminente relator, eu entendo que não bastaria a simples anotação... Oi?
Isso. Não bastaria, eu estou lendo aqui o voto do doutor Frederico, a simples anotação na carteira, como se posicionou a divergência. E os termos do voto do relator, então, é que é possível o reconhecimento do termo especial prestado com exposição a agente nocivo, periculosidade, desde que o laudo técnico ou elemento material equivalente comprove a permanente exposição à atividade nociva, mesmo quando desenvolvida até a edição da Lei 9.032, de forma que, nos mesmos fundamentos já sobreditos aqui pelo eminente relator, eu vou rogar vênias a divergência inaugurada pelo eminente doutor Gerson Rocha, mas, neste caso, acompanho a relatoria nos termos do voto do eminente relator, doutor Frederico Keller. Os seguintes são três iguais, 84 e 85, em que mas quem divergiu aqui? Vamos ver. Na verdade, são iguais o 84 e 85. É igual, né? Como? O 84 e 85 são iguais ao 26. São iguais ao 26, é isso? Isso. Neste caso aqui, tem uma situação do tema aqui. Eu tinha analisado aqui. Não, mas não é isso, não. Quero ver. Entendeu? Deixa eu pegar no grau. Um minuto só, por gentileza, que eu estou pegando aqui. Os julgados meus. Esse não seria. Esse é o anterior. Me dá aquele do tema do outro. O tema desses três. Não, esse é o anterior. São os três são iguais. Ah, é? São os três. Mas o outro bateu ao mesmo tempo. Os três são iguais. Perfeito. O mesmo resultado para os itens 26, 84 e 85. Eu vou acompanhar a relatoria nos três casos do voto do eminente doutor Frederico Keller. A confusão era com o item 56, que eu já tinha visto antes. Em julgamento, então, para desempate também, o item 56, em que é relator, Sua Excelência, o doutor Wilson Witzel, requerente Darcy Santana Catarina, requerido do INSS, benefício assistencial, benefício em espécie e previdenciário. Neste caso aqui, é visto isso aqui, né? Após o voto do eminente relator, conhecendo o incidente de dano parcial ao provimento, sendo acompanhado pelos juízes federais Gisele Sampaio, Fernando Moreira, Fábio Oliveira e Ronaldo José da Silva, e o voto divergente de Sua Excelência, a doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, não conhecendo o incidente, no que foi acompanhada pelos juízes federais Carmen Rezende, Frederico Keller, Gerson Rocha e Luísa Gamba, eu desempato neste caso,
rogando vênias a divergência, a relatoria, acompanhando a divergência, por entender que, por seus fundamentos, sobretudo para a situação de revolvimento de matéria fática aqui neste sodalício, eu vou rogar vênias à relatoria, mas acompanharei, neste caso, a divergência e assim proclamo o resultado. A turma, por maioria, não conheceu do incidente nos termos do voto divergente de Sua Excelência, a eminente doutora Maria Lúcia Gomes de Souza, que lavrará o acórdão. Doutor Fábio, Vossa Excelência é relator do item 304, sim, em que, pela parte requerente, sustentaria a doutora Josiane Amaral Machado, que havia pré-agendado presença aqui para sustentar oralmente, e nós não recebemos nenhuma manifestação se aconteceu algum problema de viagem. Eu indago, Sua Excelência, como é quase que uma tradição da turma, se Vossa Excelência admite adiarmos esse julgamento para a próxima assentada? Sim, senhor presidente, não há qualquer problema. Eu só apenas faria um registro, que hoje também é um dia especial para mim. Uma quantidade razoável de anos atrás, eu me sentei nesse plenário para fazer minha prova oral, e nesse plenário eu também tomei posse como juiz federal pela primeira vez. Então, é com especial emoção que eu retorno aqui, agora como juiz membro integrante da Turma Nacional de Uniformização. A minha maior honra profissional é ser juiz federal. Então, retomar esse plenário, rever os colegas da 4ª Região, é algo de especial relevância na minha vida. Então, eu não me importuno em transmitir o julgamento para a próxima sessão, e também só faço essa nota de registro de uma satisfação pessoal e de honra também. Não é pessoal, é institucional e ficará feito registro em ata da sessão. Cumprimento Vossa Excelência pela bela atitude. Desanuviar um pouco, doutor Ronaldo, por favor, contenha as lágrimas, que nós vamos então passar ao item 3, que é o cancelamento da súmula 51 da TNU. Senhor presidente, embargar, mas, creio que ela fez a sua história, e eu acho que o futuro dirá se foi ou não uma boa medida, mas enfim, fica o registro. Brincadeiras à parte, sabe, Vossa Excelência, de que, ainda que tangencialmente, a opinião de Vossa Excelência não é só minha, é de alguns membros da turma também, a despeito da posição disciplinar, digamos assim, que a TNU demonstra com essa atitude de cancelamento da súmula, em virtude, em razão de uma posição de um órgão hierarquicamente superior à nossa jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça, que integra. De forma que eu proclamo, então, que a Turma Nacional, por maioria, aprovou o cancelamento do enunciado sumular número 51, que era assim vazado: os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé do seu recebimento. Vencidos, Suas Excelências, senhores doutores Fábio César Santos Oliveira, Ronaldo José da Silva e Wilson José Witzel. Ficam aprovados os processos constantes da lista, já objeto de debate por esta turma, um total de 417 processos do sistema EPROC e 597 do sistema Virtus, totalizando 1.014 processos. São recordes sucessivos que Vossas Excelências, membros da turma, quebram em favor dos jurisdicionados desta TNU. Eu quero, ao final desta sentada, reiterar
que está aprazado, então, para o próximo dia 14 de setembro, às 14 horas, na sede da Seção Judiciária de Alagoas, em Maceió, na cidade de Maceió, a nossa próxima sessão da Turma Nacional. Eu reitero, então, os agradecimentos a todos que nominei no início dessa sentada, especialmente ao membro do Parquê Federal que toma assento nesta turma, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins. Reitero, sobretudo, os agradecimentos da Turma Nacional aos membros, servidores, estagiários e colaboradores desta Corte, da 4ª Região, que, mais uma vez, nos acolhe com grande lhaneza e espírito público, na pessoa de seu presidente, o eminente desembargador Thompson Flores Lenz, e nunca será demais agradecer a todos quantos atuam na área de TI aqui, que, sob a coordenação do gestor por mim designado, doutor Sérgio Tejada, e da doutora Thaís Schilling, que colaboradora implacável em todos os momentos aqui desta turma, dizer a Vossas Excelências que a gratidão é institucional e tenho certeza que falo em nome não só da turma, mas, sobretudo, me arvoro na condição de jurisdicionado desta turma também, para agradecer uma prestação jurisdicional cada vez mais qualificada e célere. Dito isto, eu declaro encerrada a sessão.